Pedro? Pronto, já estou no ar. Boa noite a todos. Muito prazer em tê-los novamente conosco em mais um webinar do Hub da Gestão, que especificamente o webinar de hoje é o 49º webinar da história do Hub da Gestão. Mas eu gostaria de relembrar a vocês, tá, que no último webinar, que foi em 24/3, que ele inclusive está gravado, está disponível, a gravação está disponível no nosso site. Nesse webinar, nós alertamos que quando pensamos em reforma tributária, não podemos nos restringir e ter uma visão limitada à apuração do tributo somente. Devemos nos preocupar também com aspectos estratégicos e de posicionamento competitivo. Dentro desse contexto, tá, a gente dá uma sequência ao último webinar, em que no webinar de hoje a gente vai estar explorando o que a sua empresa precisa considerar em relação à sua adequação à reforma tributária. Tá? Então, é nesse contexto que nós convidamos novamente o, o Márcio Motter, que tem uma vasta experiência e um conhecimento desses assuntos aí, e que vai nos trazer informações importantes para as empresas terem uma melhor visão do que deve ser alterado através de uma visão sistêmica para manter a competitividade do seu negócio e atendendo às exigências legais propriamente ditas. Então, dentro desse contexto, e já citando mais uma vez o nome do Márcio Motter, eu peço para ele se apresentar a vocês, para ele falar um pouco do seu histórico e daquilo que a gente, dando um pequeno insight aí do que a gente vai estar tratando no dia de hoje. Márcio, por favor, a bola está com você agora. Bom, obrigado, boa noite a todos. Mais uma vez agradeço aí o convite do Pedro e do time do Hub da Gestão. E minha carreira toda foi na área financeira e gestão de negócios. Eu fiquei um tempo como responsável por uma área de processos e aí foi interessante porque eu pude aprofundar mais nas operações, as diversas operações da empresa e também na parte de apoio aos times financeiro, contábil, em relação ao TOTUS, né? Então, toda a operação do TOTUS, fazendo a ponte entre as áreas de negócio e o time técnico. E aí eu tenho visto a reforma tributária muito sendo discutida e talvez pouco sendo trabalhado. E eu acho que este é o grande tema, é a grande importância dessa conversa, mostrar que ela é uma mudança em toda a empresa, ela não é uma mudança somente na área tributária. Mas aqui a gente vai explorar um pouco mais ao longo dessa quase uma hora que a gente vai estar aqui para conversar. Legal, eu agradeço muito aí tua participação inicial, mas antes de a gente começar propriamente o webinar, eu vou pedir para o Thomas sempre dar as orientações que a gente costuma dar no início dos webinars aí para todo mundo estar na mesma página. Thomas, por favor. Ok, obrigado, Pedro. Então, boa noite a todos novamente, né? Meu nome é Thomas, estarei ajudando o senhor nessa parte técnica aqui do webinar e gostaria de passar só algumas orientações com relação ao webinar de hoje, né? Nós estamos utilizando a plataforma Zoom, né, para a realização deste webinar. Se vocês tiverem alguma dúvida e gostariam de perguntar para os nossos palestrantes sobre algo, por favor, utilizem a ferramenta chat que está aqui, né, nessa parte de baixo da aba de vocês, né? Se for no celular, provavelmente deve estar também como ou bate-papo ou chat, né? Ao colocar essas perguntas, os nossos palestrantes ao longo do webinar, se for pertinente no meio do assunto, eles responderão ou não, ou colocarão as respostas no final do webinar, tá? Então, por favor, utilize essa ferramenta chat. Tem mais uma orientação aqui. Durante o webinar teremos algumas pesquisas, né, que é uma forma de interagir com os
participantes, então nós utilizaremos o Slido. O Slido seria uma forma da gente mais interativa, né, na hora de apresentar os slides vai aparecer ou um QR Code, ou vai ter no chat dos senhores, vai ter esse link para ser utilizado. Mesmo que seja utilizado no celular, ele abre uma nova aba, mas assim, ainda permanecerá no webinar, tá bom? E também lembrando que no final deste webinar teremos a pesquisa de satisfação, né, para a gente saber como foi o webinar para os senhores e a gente sempre está aprimorando, tudo bem? Muito obrigado, Thomas. E aí eu só quero falar um pouquinho sobre esse slide que está aparecendo para vocês, em que nós temos duas empresas que eu gosto de usar o termo gratidão por todo o apoio que eles nos deram desde o início da existência do Hub da Gestão, e que o nosso propósito seria impossível sem contar com ajudas, com o apoio desses patrocinadores e parceiros. Eles são a Britec. A Britec é uma fintech nacional, uma fintech brasileira, tem escritórios de representação em 22 países, e é uma excelência dentro do aplicativo que eles desenvolvem, específico para o mercado de capitais, para o lado financeiro das empresas e no que diz respeito a investimentos. E a Leveros, que está entre os top 5 de climatização no Brasil, é uma empresa de uma relevância enorme dentro daquilo que ela se propõe a fazer, é um destaque dentro da mídia, sempre aparecendo de uma forma muito positiva dentro da gestão do seu negócio propriamente dito. Então, são duas empresas que a gente tem um carinho muito especial por elas e tenta retribuir esse carinho, ou complementar esse carinho com a melhor qualidade possível dentro dos webinars que a gente se propõe a apresentar. Tá? Então, para começar agora efetivamente o nosso webinar, eu vou estar chamando o Thomas para apresentar uma primeira pesquisa, só para a gente ter uma interação de sabermos com quem a gente está contando nesse webinar e com algumas informações que são relevantes. Tá? Essa pesquisa, ela fala qual o nível de conhecimento em relação à situação atual da reforma tributária. Tá? Então, tem essas três opções aí, e vocês, por favor, fiquem à vontade para responder. Vocês têm 30 segundos para dar uma resposta em relação a isso. Bom, vamos lá. Então, deixa eu só anotar aqui. Então, a gente está com esses percentuais, em que vou só relembrar um pouco do que tem por trás disso daí. Tá? Quando a gente toma conhecimento através dessa pesquisa que a gente acabou de formatar agora, tá? de apresentar agora para vocês, tá? A gente tem dois números aí que são mais significativos, de 43%, tá? Que dizem respeito a ter acompanhado, estarem acompanhando de perto o assunto, e o outro que eu tenho interesse, mas não acompanho. O que eu quero salientar, e esse é um ponto importantíssimo de ser apresentado, tá? Apesar de nós termos um tempo ainda de alguns anos pela frente até finalizar esse processo de adequação ao conceito da reforma tributária, esse é um assunto naturalmente complexo e importante de ser
enxergado e equacionado nessa linha do tempo e não esperando que a coisa aconteça na última hora, tá? Que seria o pior dos cenários para as empresas. E é por isso que, assim, o fato de estar acompanhando de perto o assunto é muito importante. Também é importante ter interesse sobre isso daí, mas o mais importante é não só saber o que está acontecendo, o que tem por trás dessa transformação tributária que tá começando a acontecer efetivamente, tá? Mas é atuar pela empresa para que ela tenha efetivamente na mão e na visão de negócio o que ela tem que fazer nessa linha do tempo. Tá? Então, esse é uma consideração que eu gostaria de deixar registrado para todos vocês. Mas aí a gente vai começar a entender um pouco melhor tudo que já foi feito em relação a isso daí, tudo que já aconteceu, tudo que é conhecido, só para a gente estar na mesma página em relação àquilo que efetivamente já está disponível e visível. E eu vou estar fazendo a pergunta para o Márcio, quais são os principais pontos da reforma tributária e qual a situação atual, o quanto disso daí já andou ou está em andamento. Por favor, Márcio. Bom, fala-se de reforma tributária há algumas décadas, mas em dezembro de 23, ou seja, há pouquinho mais de 2 anos, é que foi feita a aprovação da emenda constitucional 132, e por trás dessa emenda busca-se a simplicidade do modelo, transparência e justiça tributária entre os entes federativos. E isso foi pela criação de dois tributos. Um deles é a contribuição sobre bens e serviços. Ele é um tributo federal que vai substituir o PIS, o COFINS, IOF sobre seguro e o IPI. Então, ele troca-se vários tributos pelo CBS federal. O IBS, que ele é um imposto sobre bens e serviços, e esse é um tributo para os estados e municípios. Então, ele vai estar substituindo o ICMS e o ISS. Então, basicamente, a reforma a gente pode resumir dessa forma. Troca-se alguns impostos por esses dois, o CBS e o IBS. Foram criados outros dois impostos, mas eles são muito específicos e a gente não vai estar falando aqui hoje. Um deles é a contribuição estadual, que ela vai incidir sobre produtos primários e semi-elaborados, isso é estadual, uma contribuição estadual. E o imposto seletivo, que vai incidir sobre produção, importação, comercialização de produtos ou serviços que forem prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Mas esses dois aqui a gente não vai estar mencionando. Se o Thomas puder colocar o slide 1, eu vou aqui dar um pouco mais de detalhes do que muda entre o que é hoje e o que é futuro. Então, assim, no cenário atual, a gente tem uma não cumulatividade restrita. O que é isso? Eu, empresa, pago a nota de um fornecedor, essa nota do fornecedor tem impostos. Não necessariamente eu hoje consigo me creditar desses impostos que estão embutidos na nota do meu fornecedor no momento em que eu for pagar os impostos da minha operação. No cenário da reforma, isso vai ser plena. Então, a não cumulatividade vai ser plena. Todos os impostos que estão na nota do meu fornecedor, eles vão gerar crédito na hora que eu, empresa, for pagar os impostos da minha operação. O cálculo. Hoje, ele é complexo. O ICMS e o ICMS é o grande exemplo, que ele é feito por dentro, e a gente nunca sabe efetivamente qual que é a alíquota do ICMS. Se a gente pegar a nossa conta de luz, pegando um exemplo muito simplesinho, a gente vai ver como que é difícil entender o valor do ICMS. No novo modelo, ele vai ser por fora. Então, eu tenho o preço do produto e mais os dois tributos, IBS mais CBS. A alíquota, hoje ela varia conforme a operação e mercadoria, então corre-se o risco
de você utilizar uma alíquota equivocada e ser autuado por causa disso. No novo modelo, ela vai ser única para todo tipo de operação. A incidência, hoje é só sobre mercadorias e serviços, e no novo modelo ela vai ser mais abrangente, por exemplo, incluindo a locação. Eu diria que esta é talvez a grande mudança, que hoje o recolhimento ele é feito na origem, via de regra é feito na origem. Então, eu, Márcio, estou aqui em São Paulo vendendo para uma operação para algum cliente em Santa Catarina, vale o imposto de hoje, daqui da origem em São Paulo. Na mudança, não. Ele vai ser o local de recolhimento do tributo, ele vai ser no destino. Então, não importa aonde eu esteja, o recolhimento sempre vai ser para quem foi vendido o produto ou serviço. A arrecadação são múltiplos agentes, agora vai ser centralizada. E aqui entenda-se múltiplos agentes, que eu tenho que recolher imposto para os estados, outros vários municípios. E a legislação, que hoje ela é federal, estadual e municipal, ela é única. Isso vai eliminar cerca de 5.500 normas municipais e estaduais. Isso padroniza a regra, a alíquota, prazo de recolhimento, enfim. Ela é uma simplicidade, mas ela é uma simplicidade no futuro, quando a reforma ela estiver na sua plenitude, que é 2033. Até lá, nós vamos conviver com os dois modelos. Então, existe aqui uma transição do modelo atual para o modelo novo, que vai acontecer ao longo desses 7 anos. Então, só para colocar, né? Já correram 4 meses dos 7 anos de adequação. E um pouquinho pior, pegando esse primeiro ano, já correram 4 meses de 12 meses. Não quero assustar, mas se o Thomas puder rodar para o slide 2, a gente vai ver que o cronograma ele já começou. Então, eu falei aqui que a reforma ela vai ser plena em 2033, mas desde 2025 as empresas já deveriam estar trabalhando nessa adequação. Então, o ano de 26, que tem que haver o destaque do IBS e CBS nas notas fiscais, então não é mais um campo, é todo um processo que precisa ser desenvolvido para que isso apareça. Uma alíquota de 0,1 do IBS, 0,9 do CBS, não é maior carga tributária, porque isso vai ser feita a compensação com PIS e COFINS, e cumprindo todas as regras, todas as obrigações acessórias, esse valor não é devido ao Estado. O ano de 2027, ele já começa a ter um impacto maior, porque PIS e COFINS, eles serão extintos. E já começa a cobrança do CBS na alíquota integral. Qual que é essa alíquota? Ainda não se sabe. Esta é uma incógnita que nós temos. Então, em 27, são extintos PIS e COFINS, passa a valer o CBS na alíquota integral. O IBS ele continua sendo cobrado, que aqui já começa uma divisão para estado e município, 0,0, ele continua na alíquota de 0,1, metade para estado, metade para município. O ano de 2028 continua a mesma questão, né? CBS integral, IBS sendo parte município, parte estado. 2029 a 2032 começa a fazer a transição do que hoje é ICMS e ISS para o IBS. Então, existe toda uma cadeia, uma regra, ano a ano, ICMS e ISS eles são reduzidos e o IBS ele é incrementado, de forma que em 2033 ICMS e ISS também serão extintos, e aí fica a cobrança de IBS e CBS nas suas alíquotas integrais. Quais são essas alíquotas? Fala-se muito, 28, 29, 30, enfim, são vários números que se falam da soma dos dois, mas neste momento ainda não existe a definição de qual que é o valor. Então, assim,
Na hora que a gente olha, o ano de 26, que é o ano de preparação, que é o ano de teste, que é o ano de adequação, só tem mais 8 meses para as empresas se prepararem, porque 4 já correu. E o que é isso é importante? Se eu estou vendendo agora, no dia 29 de abril, um contrato de 1 ano de validade, um fornecimento de 1 ano, eu tenho aqui 8 meses que eu sei qual é a regra. E os outros 4 meses? Como que eu vou fazer? Qual que é a regra desses outros 4 meses? Isso que é importante as empresas já começarem a discutir, a avaliar e se prepararem. Então, assim, existe risco de execução? Existe. Agora, o grande risco, o maior risco é não priorizar a série de atividades que as empresas precisam realizar. Muito bem. Agora, a gente vai entrar num ponto. Isso daí, o que o Márcio colocou agora é meio uma repetição daquilo que foi dito no webinar passado, que é o webinar do dia 24/3, mas é importante para todo mundo estar na mesma página, porque não necessariamente todos participaram do primeiro webinar. Então, eu sempre alerto para esse ponto, porque como é uma sequência de assuntos e complementares, é muito importante quem não participou do primeiro webinar do dia 24/3, entre no nosso site e assista aquilo que foi dito, porque hoje a gente vai estar complementando as partes aí e nos aprofundando mais em coisas que no primeiro webinar foram ditas de uma forma mais superficial e hoje vai ser de uma forma mais aprofundada. Tá? Então, isso aí só como orientação, mas só para sentir em que momento que os participantes dos participantes do webinar de hoje estão em suas empresas, eu vou estar pedindo para o Thomas para ele mostrar a pesquisa a segunda pesquisa, para a gente entender como as empresas dos participantes estão em relação à reforma tributária. Tá? E aí, novamente, são os 30 segundos aí para vocês responderem, são 4 opções, e aí a gente vai falar assim, eu vou fazer alguns comentários antes da sequência aí no webinar propriamente dito. Tá? Olha, a situação tá brava, hein? Opa, agora já não está tão brava assim, mas Uhum. continua brava. Vou melhorando. Muito bem. Bom, então vamos. Deixa essa tela por enquanto aí, Thomas. Eu só vou explorar um pouquinho aí os resultados, tá? Quando a gente tem os números que são apresentados aqui, tá? São números que preocupam, com exceção de um ponto aí que diz respeito a já ter iniciado um plano ou concluído, já ter incluído, inclusive, as análises de impacto, que apresentou um percentual de 29%. Quer dizer, essas empresas que representam esses 29 empresas estão no caminho. Tá? É muito importante estar nesse caminho. E nesse caminho ainda tem uma linha de aprendizado grande para ser cumprida, mas é importante fazer a coisa, entender o que tem por trás disso daí e procurar os caminhos necessários dentro da empresa para se adequarem à reforma tributária propriamente dita. Tá? Quando se fala que está pouco preparado, iniciando a avaliação dos impactos, é uma situação que é positiva, mas é muito inicial. Então, a motivação que eu quero passar para vocês, invistam nisso daí, tá? E transformem-se pouco preparada ou iniciando
numa situação de um planejamento mais efetivo de atividades ligadas ao entendimento e o discernimento do que precisa ser mudado para se adequar à reforma tributária propriamente dita. Tá? O ainda não fez nada, não vou nem comentar, porque é claro que é ruim, é muito ruim. Tá? E com isso daí, a gente vai entrar agora num próximo ciclo do nosso webinar, que aí é de um aprofundamento de coisas mais efetivas que podem e devem ser tratadas dentro da empresa, tá? Das empresas, aí no caso. E aí eu faço uma pergunta para o Márcio Motter. Quais são os impactos nas empresas, principalmente nas pequenas e médias empresas, que são as empresas que sempre vão ter mais dificuldade ou de recursos, não importa se de pessoas e de conhecimento, ou recursos financeiros para contratar empresas de fora para dar um apoio dentro daquilo que precisa ser feito. Tá? Então, Márcio, agora você tem uma jornada longa pela frente, né, porque a gente optou em não ficar picotando esse assunto aí, mas tendo uma visão completa, e agora vocês vão estar ouvindo o Márcio por um bom tempo aí. Vamos lá, Márcio. A bola está mais uma vez com você. Bom, tá, joia. Bom, os impactos são diferentes, né? Porque cada empresa ela tem sua peculiaridade, particularidade, então não dá para querer dizer, uniformizar isso tudo. Agora, as pequenas e médias empresas, muito provavelmente, elas serão bastante impactadas pela questão de estrutura. Então, na hora que eu falo em uma grande empresa, ela tem lá o time fiscal, ela tem o time jurídico delas, o que numa pequena e média empresa isso já acaba não existindo. Então, elas vão ser muito impactadas pela baixa estrutura, pela questão de recursos financeiros que serão necessários para fazer toda a adequação desse processo. E isso pode levar a inconsistências, pode expô-las a autuações, enfim, pode criar sérios problemas. As empresas elas ficarão muito sobrecarregadas, porque tem muita coisa para fazer, tem muitas questões para se trabalhar. Agora, quem se preparar, ele lá na frente ele vai sair em vantagem. Então, deixar para o final, se não fazer nada, vai estar em desvantagem. As empresas que se prepararem, que elas estiverem focadas nesta mudança, alocando times, alocando recursos, entendendo que não é uma questão fiscal, é uma questão estratégica, que o foco deixa de ser apenas a alíquota de tributo e também passa a ser a estrutura da operação toda, fazendo uma revisão de contratos fornecedores, elas vão sair com vantagens. Um grande impacto que existe nas empresas prestadoras de serviço. Talvez essas sejam as mais impactadas nesse processo como um todo. E aqui eu não quero ser alarmista nem terrorista, mas eu fiz uma simulação de quanto que uma empresa prestadora de serviços, optante pelo lucro presumido, ela paga hoje de tributos, e o quanto que ela deve vir a pagar com a mudança. Como eu falei, as alíquotas novas elas não estão definidas, então eu utilizei aqui um valor arbitrário, que é o que se fala bastante, mas não é que está definido, que está aqui no slide 3, se o Thomas puder projetar. Então eu tenho aqui, do lado esquerdo, a visão simples de duas empresas, né, prestadoras de serviço, uma no modelo cumulativo, em que ela paga 3,65 de PIS e COFINS, mas ela não se acredita de nenhum dos impostos que estão nas notas dos fornecedores,
e uma outra que é no não cumulativo, que ela paga 9,25 de PIS e COFINS, mas ela se acredita de impostos que estão nas suas notas. Então, hoje, uma que está aqui no cumulativo, ela paga em torno de R$ 8.600 de tributos por mês para um faturamento de R$ 100 mil. Enquanto que a quem está no não cumulativo, ela paga 10.500. Após a reforma, esta que paga hoje 8.650 deve vir a pagar R$ 16.800. O mesmo valor do não cumulativo. Então, esta diferença que hoje existe, que empresas optam pelo não cumulativo porque elas são menos tributadas, com a mudança da reforma, muda. Quer dizer, deixa de ser, não existe mais essa diferença. E aqui a gente tem uma diferença grande de valores que essas empresas vão pagar. Tem como fazer uma neutralidade tributária, ou seja, que após a reforma a empresa ela pague o mesmo que ela já paga? Até tem. Mas se vocês forem ver lá na segunda linha, custos e insumos, que hoje é chutado aqui R$ 40 mil, só vai ter neutralidade se a operação dessa empresa tiver de custos, insumos, notas, que são de fornecedores, de luz, enfim, de todos os serviços e produtos que ela vier comprar, da ordem de 70%, o que não deve ser uma realidade, porque uma empresa lucro presumido não deve ter essa carga de fornecedores tão grande. Então, resumo, existe um impacto, sim, tributário. Isto daqui não é regra, isso aqui é um cálculo teórico que muda para cada uma das empresas, né? Então, as prestadores de serviços são as que mais serão impactadas com esta reforma. Dizem que a sua origem ela estava muito mais vinculada ao setor de indústria e comércio, e aqui as prestadoras foram impactadas, serão bastante impactadas com esse modelo. Mas, fugindo dessa questão numérica de impactos, eu queria passar aqui uma proposta de agenda do que as empresas precisam olhar, se preocupar para reduzir o impacto e estarem preparadas para operarem no novo modelo. Então, se o Thomas puder rodar um slide. Isso aqui é uma sugestão de pauta, e aí eu separei essa sugestão de pauta para os níveis de governança de uma empresa. Então, começando pelos acionistas e conselheiros. O que eu, sentado na mesa de conselho, o que eu estaria questionando a empresa, o que eu estaria trazendo à mesa para a discussão, que são questões importantes. A tributação ela deixa de ser na origem e passa a ser no destino. Hoje, muitas empresas, por questões de subsídios fiscais, elas têm a sua operação em alguns outros lugares, ou porque o ISS é menor, ou porque o ICMS é menor, porque ela tem lá um subsídio. Isso vai deixar de existir. E aí fica a pergunta: o que levou essa empresa a estar localizada neste local em que ela tem o subsídio, ainda é válido? Então, a economia que eu tinha tributária por causa do subsídio, o que vai acontecer com ela com a mudança? Continuo operando nessa localidade? Mudo? Se eu mudo, quando que eu vou mudar? Se há uma mudança, qual é o impacto dessa mudança física que vai causar nos meus colaboradores, fornecedores? Se eu estou mudando, de repente, de Barueri para São Paulo por causa do ISS, talvez não impacte tanto um colaborador. Agora, se eu estou mudando de Extrema, no Minas Gerais, para São Paulo, eu vou ter um impacto grande.
eu vou demitir os colaboradores que eu tenho na outra localidade, vou conseguir contratar. A curva de aprendizagem desses colaboradores que já conhecem a empresa, já conhecem o meu negócio, já conhecem a operação, o que eu faço? Não tenho o que fazer, eu vou continuar lá. Tá bom, só que eu perdi o incentivo fiscal. Como que eu vou compensar isso? Para que não onere a minha rentabilidade. Se eu mudo, eu tinha compromissos quando eu fui para essa cidade. Gerar empregos, levar recursos, fazer uma série de compromissos que eu assumi com a prefeitura ou com o Estado. Se eu mudo, eu tenho risco de penalidades, eu posso ter aqui alguma penalização, alguma multa, alguma coisa. Então, são discussões que acionistas e conselheiros precisam ter em relação a isso. Naquele exemplinho bobo, né, e simples que eu passei lá atrás, eu estava falando do lucro presumido. As empresas, neste ano de 26, elas precisam reavaliar se o regime fiscal que elas têm hoje, Simples Nacional, lucro presumido, se ele ainda é vantajoso a partir de 27. O que muda em 27 é a eliminação de PIS e COFINS e passa a valer o CBS. Meu regime hoje, qual que ele é? No lucro presumido não cumulativo e o acumulativo, eles deixam de valer, quer dizer, perde-se, eles passam a ser iguais, não existe uma diferença entre eles. Mas será que compensa eu continuar no lucro presumido ou vou para o lucro real? Que ele tem mais obrigações, ele é mais trabalhoso para toda a empresa, mas de repente vale a pena. Enfim, as empresas precisam discutir isso. Eu preciso medir o risco de ruptura na cadeia de fornecedores ou de clientes. O Simples Nacional ele vai continuar existindo, mas as empresas que têm outras empresas de Simples Nacional como fornecedores, o crédito ele é limitado. Qual que é a minha cadeia de fornecedores em relação ao regime fiscal deles? Eu tenho muita gente de lucro presumido, não tenho. O que isso vai acontecer? Compensa eu mantê-los ou eu vou procurar outros que eu tenha e que tenham um outro regime fiscal e eu tenha mais crédito tributário? Então são discussões que a mesa precisa estar, de conselho e acionistas precisam estar levando. Agora, eu preciso, como acionista ou conselheiro, definir os cenários que essas simulações vão ser feitas. Não posso simplesmente ter uma única visão. Se alíquotas forem 28, qual que é o impacto? Se forem 30, 25 e tantas outras. Voltando aqui também de cenários, a folha de pagamento ela não gera crédito. Valores benefícios que são pagos aos funcionários, por exemplo, plano de saúde, vale-refeição e tantos outros benefícios, eles só vão gerar crédito se eles fizerem parte do acordo sindical. Então, eu, empresa, tenho pago plano de saúde para um funcionário, mas isso não faz parte do acordo sindical, eu não vou poder me creditar dos valores de impostos que estão na fatura do plano de saúde. E isso a empresa precisa validar. Opa, eu quero me beneficiar, preciso fazer esse acordo sindical. Então, são cenários que precisam ser definidos pelos acionistas e conselheiros. E, mais do que tudo, estabelecimento de fontes disponíveis de recursos. Então, eu não tenho gente. Então, a empresa ela é enxuta e ela não tem uma área tributária. Precisar contratar. O meu contador ele é terceirizado. Vou precisar chamar esse contador e renegociar o contrato com ele. Preciso contratar mais pessoas. Da onde vão sair esses recursos para pagar esses funcionários? Então, são discussões que o conselho e acionistas precisam ter para a preparação da empresa visando a reforma tributária. Então, aqui eu estou falando, né, no primeiro nível, seriam esses assuntos a serem discutidos. Agora,
quem que vai fazer o cenário, quem vai estar trabalhando. Se o Thomas puder rodar o slide, por favor. Ficaria a pauta da gestão. Então, a gestão vai ter que suprir o conselho de todas essas informações e, além disso, a revisão da política comercial. Hoje, eu faço uma proposta de venda com uma consideração de impostos. Eles mudam. Qual que é a minha política comercial a partir de então? Eu preciso rever as margens e as regras de precificação. Hoje eu sei fazer uma precificação considerando ICMS, SS, PIS e COFINS. ISS e ICMS no ano que vem continuam. PIS e COFINS não. O que isso muda na minha margem? Como que eu vou reprecificar os meus produtos e serviços? Se eu vendo para B2B, é uma coisa mais neutra, né? Porque eu tenho crédito tributário. Agora, para o B2C é mais sensível, porque aquilo que eu vendi para ele, eu não vai me gerar crédito, então eu tenho que tomar essa atenção. Qual que é o meu modelo de venda? Ele é consignado por demanda, esse aqui por demanda entenda alguém ligar e fazer uma compra, ou num canal de venda meu, internet, alguma coisa assim. Ele é venda recorrente, então, exemplo, assinaturas, como que isso, que a pessoa, vou aqui citar com a Spotify, por exemplo, lá o Premium, que é uma assinatura, ele é um contrato de longo prazo, eu estou vendendo hoje, e é um contrato de 1 ano. Se eu vender hoje, 26, tá tranquilo, eu sei como funciona. Só que 27 mudam os impostos. Como é que eu posso precificar hoje um contrato para 27? Então, eu preciso fazer todas essas revisões. A revisão de política de compras. Então, da mesma forma que eu estou vendendo e eu tenho que fazer uma revisão de política comercial, eu tenho que sentar com o time de compras e fazer a revisão da política de compras com eles. Quero fornecedor do Simples Nacional? Não quero. Até qual o volume de fornecedores do Simples Nacional que eu vou trabalhar? Se eu não quero, o que eu vou fazer? Eu vou qualificar novos fornecedores? Como que eu vou fazer a comparação numa compra que eu esteja fazendo, se eu tenho fornecedores de Simples Nacional, lucro presumido e lucro real? Como que eu comparo para saber qual que é a opção mais interessante para a empresa? Então, eu tenho que redimensionar, quer dizer, rever as políticas, eu tenho que redimensionar as estruturas. Talvez as equipes atuais elas não estejam preparadas para essa nova realidade. O que eu vou fazer? Eu vou capacitar. Se eu não conseguir capacitar, eu vou ter que substituir. A equipe que eu tenho hoje, ela é suficiente? Ou eu vou ter que aumentar essa equipe? E eu tenho que, visto todos esses problemas, né, analisado todos esses problemas como gestão, estabelecer um planejamento de ação e o orçamento para atender tudo isso que eu tenho que fazer. Não só a operação, que ela vai continuar existindo, eu vou continuar vendendo, eu vou continuar atendendo, eu vou continuar comprando, como também preparando os times para essa nova realidade. Lembrem que lá atrás eu falei, né, que os acionistas, os conselheiros, eles tinham que estabelecer as fontes de recursos. Aqui eles vão saber qual que é a necessidade de recursos, em termos de recursos humanos e recursos financeiros, para fazer todo esse atender este planejamento que foi feito. E também a gestão fazer a priorização das atividades dos times, porque não dá para só falar vende, compra, para tudo, vamos nos preparar, não. Aqui é um olhar no... Como é que é? Olhar no peixe e olhar no gato, né? Porque são duas coisas que vai ter que fazer simultaneamente. Continuar operando e fazendo a preparação da empresa como um todo para atender a reforma.
Thomas, se você puder rodar de mais um, por favor. E aqui, pessoal da operação. Então, já falei dos acionistas, conselheiros, gestão, aqui é a operação. O pessoal que está lá com a mão na massa. Eles vão ter que fazer a revisão dos contratos com fornecedores e clientes. Jurídico vai ter que ver cláusulas de equilíbrio econômico e financeiro, com reajuste automático dos eventos de mudança de tributos. Só vamos lembrar, de 28 a 32, ICMS e ISS eles são reduzidos ano a ano, e o IBS ele vai crescendo ano a ano. Eu não vou conseguir fazer a cada ano fazer um novo contrato. Eu já tenho que pensar o que vai acontecer durante todo esse período para já ter um contrato que eu não precise ficar revisando ano a ano. Então, já considerar essa revisão. Cláusulas de responsabilidade pela perda de crédito. Eu comprei de um fornecedor achando que eu ia ter crédito tributário da nota dele. Por alguma razão, esse crédito ele não é mais válido. Eu comprei pensando numa situação, mudou. De quem que é a culpa? De quem que vai ser responsabilizado por isso? Então, são cláusulas que compras, comercial e jurídico precisam trabalhar. A política de gestão. Agora, a elaboração das propostas dentro das novas regras. Então, eu vou fazer uma proposta comercial, eu tenho que entender para qual cenário, para qual tempo que eu vou fazer essa proposta e fazê-la adequada, lembrando que os impostos vão mudar ano a ano. Aqui uma sugestão de criação de um acervo de cálculos, de explicação, para que dentro da empresa todo mundo entenda quais foram as premissas estabelecidas e consideradas na elaboração de preço e também na comparação das propostas, para evitar que o Márcio dê uma resposta, o Pedro dê outra, o Tomás dê outra quando alguém vier que nos questionar. Então, já ter isso formatado e servir de mais ou menos como aqueles Q&A, né? Já coisa pronta para... Mas como é que você... Não. Ah, tá. Agora voltou. Você pode reprojetar o slide, Thomas, por favor? Sim, é que aqui fechou sozinho, desculpa. Então, uma sugestão. A equalização de propostas de fornecedores eu já falei, e o acompanhamento das margens que poderão estar distorcidas em função de crédito tributário efetivo. Então, eu comprei de um fornecedor com um percentual de crédito tributário. Ele se confirmou, ele é efetivo, então o acompanhamento de margens ele vai ser muito mais delicado e constante por causa dessas todas as mudanças. Thomas, pode rodar mais um, por favor? E isso leva revisão de adequação de relatórios e indicadores de desempenho. Ele serve, não serve? O que eu preciso agregar? Eu falei que a reforma tributária foi aprovada por uma emenda constitucional e foram criadas duas leis adicionais para regulamentar toda essa reforma. Só que existem uma série de normas técnicas, manuais de layout, das comunicações que vão ser necessárias com Fazenda, com as secretarias, que precisam ser acompanhadas pelo pessoal operacional. Então, tem aqui 4 arcabouços, vamos dizer assim, de documentos, de normas técnicas e layout que precisam ser acompanhados pelo time operacional. Revisei relatórios. Quais novos controles que eu vou precisar ter e conciliações que precisam ser criadas e definidas em relação a toda essa operação. E aqui, um alerta. Muitas vezes se fala, não, mas
está automatizada. Então, a comunicação com... Eu mando as informações para a secretaria, que é a mesma que está aqui no meu RP, que é a mesma que estão nos outros controles. Eu não confiaria, eu criaria conciliações, porque por uma indisponibilidade de sistema, por uma questão de alguma atualização de versão, de repente pode se perder alguma coisa. E você acredita que foi a informação e não foi. Então precisam ser criadas essas conciliações. Quais são elas? Cada empresa vai ter que definir quais são, cada time vai ter que definir. E aqui, só falando do split payment, né, que é uma tradução livre, a separação de pagamento, ele muda a regra como os impostos são recolhidos. Hoje, as empresas elas faturam o mês de abril inteiro, no mês de maio, ela apura o faturamento, vê créditos, débitos, enfim, dos impostos, e lá pelo dia 20, 25, a depender de quem é o agente que está, para quem tem que ser feito o pagamento, o recolhimento, é feito o recolhimento dos impostos. Então, as empresas elas têm uma única apuração e alguns recolhimentos, mas são pontuais. O split payment, ele muda a regra do jogo. Então, aquilo que eu fui vendendo em abril, a depender da data de pagamento, o recolhimento do imposto pode já ser no próprio mês de abril, pode ser no mês de maio, pode ser no mês de junho, porque ao ser feito o pagamento desta venda, e aqui só detalhe, né? Ele vai começar por empresas B2B, então ele vai ser mais controlado. Mas eu fiz uma venda, a empresa, na hora que ele fizer o pagamento, empresa, só vou receber aquilo que é venda do produto ou serviço. Os impostos vão ser já recolhidos para o IBS e o CBS, já vão ser recolhidos automaticamente. Portanto, eu tenho que ter esse controle. Antes, era fácil, é um pagamento. Agora são inúmeros pagamentos. A cada nota vai ser feito o recolhimento dos impostos. Então, eu tenho que ter aqui o controle e conciliação desses recolhimentos. Thomas, por favor. Todo o pessoal operacional, comercial, jurídico, compras, já falei, mas aqui agora sobra para a turma de adequação de TI, adequação tecnológica, que é todo o trabalho de fazer a adequação da empresa para esse novo modelo. Então, atualização de sistemas do RP, emissão de notas fiscais, a integração com a nota fiscal de serviço eletrônico, cadastro atualizado do cliente, que isso agora é uma obrigação fiscal, então eu não posso ter mais endereços genéricos ou endereços incompletos, ele precisa ser atualizado. Cadastro das alíquotas por unidade federativa e municípios de destino, porque, só lembrando, o recolhimento agora ele é no destino. Então, eu preciso ter todo esse cadastro. Tudo aquilo que foi falado, né, de realização de configurações, parametrizações, criação de campos, desenvolvimento das integrações necessárias para atender às novas regras que precisam ser desenvolvidos. Eu mencionei que os usuários precisam definir as conciliações. Ele vai dizer o que ele precisa. O pessoal de tecnologia vai ter que fazer a implantação disso. Então, tem que definir com os usuários quais são as conciliações e fazer todo o desenvolvimento. Definir plano de teste e desenvolvimentos que forem concluídos. Se o sistema ele tem muita customização, o plano de teste é maior. Quanto tempo o usuário precisa para testar as mudanças que foram feitas? Qual a agenda? Então, isso precisa ser definido com os usuários. E, com base nisso, definir quando que isso vai ser implantado. A empresa vai implantar em novembro, às vésperas da Black Friday, se o sistema estiver pronto, ou não, vai implantar em dezembro, o time comercial vai concordar com isso, com o risco de impactar vendas de final de ano,
para subir uma plataforma e ela dar problemas, enfim, tudo isso o time de tecnologia tem que discutir com os usuários, tem que estar alinhado com os usuários. E também administrar o conflito de demandas de negócio e as regulatórias. Então, para Black Friday, de repente o time comercial quer um desenvolvimento, uma funcionalidade nova. Eu tenho braço, o time de tecnologia tem braço para fazer esta demanda de negócio, mas tudo aquilo que está sendo feito de regulatório. Então, são esses pontos que eu coloco como os grandes desafios de toda empresa nessa adequação tecnológica. Serve para todas as empresas? Talvez para umas empresas sirva mais, sirva menos, mas é importante que se pare, que a empresa pare, olhe e faça essa análise crítica do que onde ela está, sabendo onde ela vai chegar e desenhar o como vai chegar até lá. É bastante trabalho. Márcio, eu só gostaria de fazer um comentário. Eu estou assim impressionado com a extensão e com a complexidade que existe por trás de tudo isso. Enquanto você foi falando, eu lembrei isso daí, se não me falha a memória, foi em 1994, o Plano Real, em que foi uma coisa assim meio caótica numa visão das empresas, mas foi uma coisa assim concentrada num espaço de tempo muito curto e me parece, dentro da minha visão, que foi menos complexa do que tudo isso que você comentou. Tá? E aí, o grande perigo, que a meu ver, é não dar a devida importância ao que efetivamente precisa ser feito, sempre considerando, não, mas tem tempo ainda, eu vou me adequando, e isso daí vai virar um problema seríssimo. E aí, voltando a citar as pequenas e médias empresas. Tá? Então, olha, super obrigado por todas as informações que você passou, tá? E aí, só relembrando a todos os nossos participantes aí, que isso daí não é uma receita de bolo. Por quê? Porque cada empresa pode ter alguma variação dentro daquilo que precisa ser entendido, daquilo que precisa ser feito, tá? Mas, assim, eu gostaria de que você desse uma visão final, dizendo, em relação a tudo aquilo que foi dito até esse momento, assim, a grosso modo, a que conclusão podemos chegar? Tá? De novo, isso daí é extremamente importante para que as empresas ouçam, considerem e percebam o tamanho e a complexidade desse assunto. Tá? Tá. Se o Thomas puder colocar slide 10 aqui, acho que eu vou dar o resumo do que eu coloquei aqui. Então, assim, em 2023, eu fiz uma pergunta para um tributarista se a reforma tributária ela é um plano de governo ou um plano de Estado. E ele falou que, na visão dele, era um plano de Estado, que é o que eu compartilho, né, que era a minha visão também. Porque ela é inevitável. Então, ela já não é uma coisa que, vamos fazer e vamos deixar de fazer. Não, ela é inevitável, o cronograma já começou. Como você falou, o impacto nas empresas ele é heterogêneo. Mais numa, menos na outra. Uma vai estar mais preparada, outra menos preparada, mas independente do estágio atual da empresa, é importante que exista um planejamento, que exista uma estrutura e inteligência fiscal. O que é inteligência? O que eu chamo de inteligência fiscal? Lembre que eu falei da série de normas técnicas. Então, é ler aquilo e ver o que se aplica ou não se aplica à empresa.
De repente, tem coisas que eles estão mandando fazer que para uma empresa não se aplica. Então, eu não tenho que me preocupar com aquilo. Então, inteligência fiscal nesse sentido. Tem muitas indefinições, o que pode levar as empresas a falarem: enquanto não tiver definido, eu não vou fazer nada, ou eu não vou me preocupar. Eu diria que assuma a premissa e siga em frente. Esperar a definição para começar a fazer pode ser tarde. Então, assuma algumas premissas, à medida que as definições forem saindo, você vai ajustando as premissas, mas o trabalho já está sendo feito. O grosso já vai ter sido feito, o que vai te dar ganho de tempo. Mas estamos no Brasil, uma insegurança jurídica é grande. Vai ter muito questionamento jurídico? Vai ter. E vai ter muita coisa depois de 2033. Até lá, enquanto não começar, os questionamentos jurídicos talvez não existam. Na hora que começar a valer, que as cobranças estiverem acontecendo, os questionamentos jurídicos vão existir. Só que, de novo, não se sabe quanto tempo que isso vai demorar para ser resolvido. E, como já mencionei, né, apesar das incertezas, avalie o impacto no seu negócio. Pare, sente, use essa agenda que eu coloquei como um balizador. Outras coisas podem surgir, mas avalie o impacto no negócio. Só assim as empresas vão ter condições de tomarem decisões e saírem melhores e estarem mais aptas a operar no novo cenário. Então, assim, a conclusão disso que eu falei estaria nesse último slide aqui. Olha, eu gostaria só de dar uma reforçada numa coisa que você já comentou, mas eu acho que é muito importante na consideração que as empresas têm que fazer em relação ao seu negócio. Que é de suma importância que cada empresa faça a sua autoavaliação e análise, identificando os pontos relevantes e prioritários para se adequar à reforma tributária, porque cada empresa tem características de negócio, tem características dentro da situação de envolvimento de fornecedores, de clientes, etc., 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 da localização geográfica, etc., etc., etc. Então, é muito importante que isso seja feito. E, em função dessa complexidade e da necessidade de reflexão inicial já de imediato, nós vamos estar fazendo uma coisa que não é costume fazer, que não é uma situação nova dentro da história do Hub da Gestão, mas numa conversa que eu tive com o Márcio, ele se prontificou a fazer um aconselhamento inicial para as empresas que tiverem interesse de criarem um planejamento de atividades para que elas aconteçam. Não é uma consultoria, é um aconselhamento inicial. Tá? Então, se vocês tiverem interesse em relação a isso, eu gostaria até, eu acabei não pedindo para fazer um slide específico para isso daí, mas para vocês tiverem interesse, vocês entrem em contato conosco, tá? Pode entrar em contato através do Fale Conosco, do nosso site, pedindo uma primeira conversa em relação a isso, e eu coloco o Márcio em contato com vocês para que isso daí seja efetivo. Não é uma coisa de médio prazo, de longo prazo, é uma conversa, uma explanação dos cuidados iniciais a serem tomados para a construção de um planejamento que seja efetivo e que gere resultados. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. Tá? Um outro ponto em relação a perguntas, e assim, eu não sei se pela intensidade de informações que houveram, ninguém apresentou uma pergunta para o Márcio. Então, eu deixo em Talvez eu tenha assustado as pessoas, espero que não. Mas espero que esse susto aí seja um susto de reflexão necessária
para saber o quanto que é importante seguir com esse assunto o mais rapidamente possível. E, novamente, se surgir qualquer pergunta, fica um compromisso nosso de vocês fazerem essas perguntas novamente através do Fale Conosco. Eu encaminho isso para o Márcio, e o Márcio ele responde o teor dessas perguntas aí para quem de direito. Tá? Combinado. Então, esse daí é um ponto assim que é importante. Pedro, E acho eu que só o gostaria... Stanislau. Perdão, Pedro, apareceu uma pergunta do Stanislau. Ah, apareceu? Então, vamos lá. Só um minuto. Deixa eu entrar aqui. Bom, já tem duas, tá? Então, vamos lá. O Stanislau cita o seguinte: peça a opinião do Márcio quanto à possibilidade de, na entrada de um novo presidente, citando aí a possibilidade de ser o Flávio Bolsonaro, mas pode ser um outro qualquer, possa a reforma não acontecer ou ser radicalmente alterada. Bom, aí é bem opinião, Stanislau. Como a reforma ela foi estipulada através de uma emenda constitucional, ela, para ser mudada, vai ter que ter uma mudança da emenda constitucional. Então, eu vejo com baixíssima probabilidade de haver alterações naquilo que já foi estipulado. O que pode acontecer é talvez algum adiamento de cronograma, dado a questões de indefinições, enfim, mas eu vejo a reforma tributária como uma agenda de Estado, como eu mencionei, não uma agenda de governo. Portanto, se eu estiver certo, o fato de entrar, o fato de qualquer presidente ser eleito não deveria alterar aquilo que já foi estabelecido, aquilo que já foi definido. Mas é opinião, não posso garantir. Eu vou dar um palpite, não é minha área de atuação, mas vou dar um palpite como gestor. Eu acho que qualquer mudança radical sobre esse assunto, ele pode aumentar uma insegurança jurídica que já existe no Brasil. Tá? E isso afeta investimentos externos, isso investimentos complementares dentro do cenário nacional propriamente dito. Então, eu acho que qualquer que seja o candidato vencedor, ele teria que ter muita falta de bom senso para fazer uma coisa dessa andar, até porque não depende só dele. Tá? Isso vai ter que passar pelo Congresso, isso daí vai ter que envolver todo o empresariado, etc, etc, etc. Então, eu concordo muito com a opinião do Márcio, e, assim, numa realidade Brasil, essa postergação de alguns prazos aí podem ser verdadeiros. Tá? Isso tem a cara do Brasil. Né? Então, sempre se dá um jeitinho de esticar em alguma coisa que muitas vezes não deveria ser esticado, mas é um risco efetivo. Mas seria isso. Tá? Tem uma questão do Leandro, que ele faz uma citação: o impacto para o fluxo de caixa das empresas é bastante significativo desde o princípio. Você concorda? Eu estou entendendo isso como uma afirmação do Leandro, e eu gostaria que você fizesse um comentário sobre isso. Tá? Sim, eu concordo que o influxo de caixa. Eu digo que o fluxo de caixa ele é o rei da empresa, né? Uma empresa ela quebra por falta de caixa e não por falta de lucro. Então ele vai ser muito impactado, e pensando lá no slide de acionistas e conselheiros, né, a necessidade de prover os fundos, os recursos necessários para o custo que a empresa vai ser onerada significativamente nesse processo de mudança. Então, o fluxo de caixa ele vai ser bastante impactado, quer pela necessidade para fazer toda a operação, e quer também por toda a mudança
de comportamento das empresas que vai acontecer. E aí tem uma colocação do César, agradecendo muito a você pelas informações relevantes e dicas relevantes, tá? E aí ele faz uma pergunta, talvez o César tenha entrado um pouquinho depois de você já ter dito isso, mas vamos reforçar. A pergunta é correto afirmar de modo geral que o setor de serviços sofrerá mais os impactos dessa reforma? Sim, ele é o que vai ser, segundo a literatura, segundo o que tem sido comentado, segundo o que tem sido discutido, ele é o que vai ser mais impactado pela reforma. Por quê? O setor de serviços ele trabalha com pessoas, né? Basicamente com pessoas. Então, imagina uma empresa de limpeza. Ela tem folha de funcionário, a folha não tem crédito tributário. Então, aquilo que ela, o serviço que ela vende, que vai ser onerado, ela vai ter um baixíssimo crédito tributário para fazer a compensação. Então, ele é o que vai ser mais impactado. Ah, legal. Bom, as perguntas basicamente foram essas, e antes de pedir para você fazer o encerramento aí, tá? Com algumas considerações finais, eu gostaria de informar a todos os participantes, isso daí vai envolver todos os participantes de webinars anteriores, etc., etc., que nós estamos finalizando a formatação de uma pesquisa, dando uma oportunidade, aí pedimos o máximo de retorno das pessoas que nos apoiaram até hoje, os participantes que acreditaram na nossa iniciativa, sobre a escolha de temas que devem ser priorizados em aspectos futuros de webinars. Tá? Isso daí já está no forno. Eu acredito que no mais tardar na semana que vem ou nos próximos 10 dias úteis, a gente já vai estar lançando e aí eu vou estar repassando essa informação a todos os inscritos dos nossos webinars passados até hoje. Passados não numa história de 2025, 2026 e 2024. Então, são esses 2 anos e 4 meses aí que a gente tem de participantes. Então, esses daí vão estar recebendo um pedido nosso de preenchimento e dando as suas opiniões dentro dessa pesquisa. Então, eu só estou querendo adiantar isso daí para vocês e em breve vocês vão estar recebendo isso. E agora, para finalizar, que a gente até estourou um pouco o nosso tempo, mas o conteúdo não dava para diminuir, senão ia perder assim, o valor do conteúdo que foi apresentado. Mas, Márcio, eu só gostaria que você desse as considerações finais sobre aquilo que foi dito no dia de hoje. Tá? Bom, mais uma vez gostaria de agradecer ao Hub da Gestão, Pedro, ao apoio aqui do Tomás, me ajudando dando a sequência da apresentação, a presença de todos vocês. E a ideia não é assustar, a ideia é apenas alertar para a necessidade de fazer toda uma preparação das empresas. E principalmente visando a perenidade das empresas. Então, que ninguém seja pego de calça curta ou tenha problemas de continuidade na sua operação por não ter se preparado, se não ter se adequado à reforma tributária. Então, acho que esse é o grande recado que eu gostaria de dar. E fico à disposição para alguém que quiser te tirar alguma dúvida ou uma conversa da realidade da empresa, para dizer algum caminho que essa empresa possa seguir e já iniciar esse trabalho de preparação e levantamento e preparação. Márcio, agradeço muito a tua participação e assim, a grandeza do conteúdo, daquilo que você nos proporcionou.
Agradeço demais a participação de todas as pessoas que acompanharam mais esse webinar, relembrando a todos que o webinar em 2 ou 3 dias vai estar disponível em nosso site, porque ele é gravado, então fica disponível para ser assistido novamente por vocês, para até tirar mais alguma dúvida, se for o caso. E peço a todos aí que preencham a pesquisa de satisfação, que o Thomas agora vai projetar aí na tela o QR Code para isso daí, tá? E, mais uma vez, contando muito com a participação de vocês, e o nosso objetivo é sempre de trazer a melhor informação possível. E espero vocês no próximo webinar, que vai ser anunciado em breve no mês de maio, tá? Um grande abraço, uma boa noite e, mais uma vez, obrigado para o Thomas também, que sempre está nos apoiando na condução desse webinar. Tá? Então, muito obrigado a todos e uma boa noite. Tá? Boa noite, muito obrigado. Até logo.